Bom Bom dia. dia. Bom dia, Bruna, tudo bem? Vamos esperar Tudo mais uns bem? minutinhos. Tudo jóia. Vamos esperar mais uns minutinhos para o pessoal chegando. Claro. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você também Estou consegue fazendo me os ouvir? ajustes aqui. Eu tô tentando fixar aqui o tema. Tá. Vamos ver se consigo aqui. Aqui. Pronto. Que aí agora já fica o tema salvo direitinho Pronto, para a legal. gente começar. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Sara Carolina, eu sou presidente do IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, e hoje eu tenho a alegria de realizar essa live sobre compliance trabalhista em tempos de crise com a querida Bruna Pisa, que é diretora do IGT, advogada especialista, presidente do primeiro Instituto de Compliance em Goiás, que ela vai poder falar um pouquinho para vocês sobre isso. E hoje nós vamos ter um debate muito bacana sobre compliance trabalhista em tempos de crise, em tempos de coronavírus, de tantas incertezas. Bruna, se você quiser se apresentar para o pessoal. Ah, sim, claro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É uma honra receber esse convite do IGT. Eu faço parte do conselho do IGT. Tenho uma admiração e um carinho imenso pelo Instituto, por todos que compõem o Instituto. Acho que quem faz parte do IGT é um apaixonado pelo IGT e pelo direito do trabalho também, né? Com certeza. Eu venho do direito do trabalho e acabei me apaixonando pelo compliance. Hoje eu presido o NIL, Instituto de Compliance, que está sendo fundado justamente para difundir, né, o compliance, os princípios que integram o compliance. E é um prazer poder falar aqui com todos vocês. Eu estou vendo aí grandes amigos, profissionais, pessoas que eu admiro, todas entrando aí no nosso bate-papo. Sejam bem-vindos. Obrigada pela oportunidade. Isso mesmo, obrigada realmente todo mundo que está aí assistindo a nossa live, os associados do IGT. E se você não é associado, se você ainda não conhece o Instituto, quero convidar você para conhecer o Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Nós somos um instituto científico que produzimos conteúdo jurídico de qualidade, com excelência, e nós queremos aproveitar esse momento para estar sempre compartilhando conhecimento, ainda que à distância. Depois convido vocês para conhecer o site do IGT, que é www.igt.org.br. Nós sempre promovemos vários cursos, vários eventos e sempre repensando o direito, refletindo sobre o direito. E hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre compliance. Então, nós vamos dividir a live, eu e a Bruna, em 3 grandes grupos de perguntas, de matérias, né? O primeiro grande grupo é em relação à definição do que é o compliance trabalhista, quais são as vantagens para as organizações em tempos de crise. O segundo grande grupo é quais as medidas que as empresas poderão adotar, tendo as suas atividades suspensas, e até mesmo para aquelas que vão continuar com suas atividades em pleno funcionamento. Então, são 2 momentos diferentes, com ações diferentes que poderão ser tomadas, e a gente vai poder falar um pouco sobre isso. E o terceiro e último grande grupo que nós vamos dividir essa live é sobre os contratos firmados com os prestadores de serviço. Afinal de contas, como ficam os terceirizados no meio dessa pandemia? O que vai ser feito? Como que ficam os contratos? O que vai acontecer? Então, a gente tem um leque muito grande hoje de conteúdo para falar, para tratar, e eu convido vocês a ficarem aqui até o final. Depois nós vamos salvar essa live, vamos compartilhar na página do IGT para quem quiser assisti-la novamente. Então, Bruna, falando sobre o compliance trabalhista, deixa eu tirar o som aqui do meu notebook. O que seria compliance trabalhista? Quais seriam as vantagens das organizações, das empresas que já têm um programa de compliance num momento tão crítico como o que a gente está vivendo hoje? Isso. Inicialmente, Sara, eu queria só fazer uma observação. Bom, quem está aqui conosco certamente se interessa por compliance ou pelo menos se interessa muito por direito do trabalho, né? E aí pode estar se perguntando, poxa, mas por que a gente está falando de compliance num perfil dedicado ao direito do trabalho, né? Que normalmente tem como público profissionais
da área do direito do trabalho. E eu quero dizer que é muito comum advogados trabalhistas migrarem para o compliance ou até mesmo exercer também atividades dentro do compliance. Acho que porque a gente está muito acostumado a vivenciar a realidade das empresas, das organizações, a gente acaba criando uma certa intimidade com o que é de interesse, né, do empresário, do que é importante para ele, com normas, com direito regulatório. E aí, por isso, a gente cria essa intimidade. Não à toa temos tantos advogados trabalhistas, tantas pessoas que, assim como eu, saíram do direito do trabalho ou eu não saí, mas que permanecem no direito do trabalho e também atuam com compliance, né? Sim. Deixa eu começar aqui, então, explicando de forma bem simples e objetiva o que é o compliance e do que ele se trata, né? Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre isso, mas o programa de compliance, ele visa oferecer para a organização mecanismos para que ela esteja em conformidade com as normas inerentes ao seu modelo de negócio e com as melhores práticas. Um exemplo de ferramenta, de mecanismo, é o próprio canal de denúncias. Quando a gente traz isso para o compliance trabalhista, a ideia é a mesma: oferecer mecanismos, oferecer ferramentas que façam com que a empresa esteja em conformidade com as normas trabalhistas e com as demais normas inerentes à atividade que ele desempenha, né? O compliance trabalhista, ele ainda tem como objetivo disseminar princípios éticos, né, na relação de trabalho, e ainda tem como grande foco detectar, prevenir e tratar desvios de conduta, né? Então, nesse contexto todo, a gente acaba também gerindo os riscos da empresa no que se refere às relações de trabalho. Então, agora há pouco você perguntou sobre... Oh, desculpa, Sara, pode falar. Não, pode falar que eu ia perguntar. Então, são muitas as vantagens do compliance dentro das empresas, né? Dentro da esfera trabalhista. Isso, na verdade, resguarda direitos, né? E Claro. iria te perguntar quais seriam essas vantagens, né? Justamente para fazer essa detecção, o tratamento, a identificação desses riscos. Isso, exatamente. Então, assim, a empresa, a organização, eu vou falar organização porque nem sempre é uma empresa, a gente pode estar falando de uma associação, a gente pode estar falando até mesmo de um órgão público, mas quando a organização ela conta com um programa de compliance efetivo, já estabelecido, ela tem um maior controle da operação, ela conhece os seus colaboradores, ela já mantém uma relação saudável entre empregador e empregado, entre contratante e contratado, terceirizado. A equipe dessa organização, ela está em sintonia com a alta administração. É uma equipe fiel à alta administração e, portanto, é uma equipe que a gente observa que tem uma maior adesão às normas que são sugeridas, para não dizer impostas, pela alta administração, certo? Sem contar que essa alta administração, que tem num momento desse, de crise, um departamento de compliance, um departamento de integridade, que auxilie, né, a detectar e tratar com agilidade os riscos que o momento oferece, essa empresa, ela consegue passar, essa organização consegue passar por esse momento com mais facilidade, né? Sim, é verdade. E dentro também desse contexto do compliance, dessas vantagens, né, dessa definição de riscos, o, como que é a atuação dentro da equipe, né, que apoia para poder auxiliar nessa tomada de decisões em momentos críticos, como que a gente está vivendo? O que nós enquanto operadores do compliance, não sei se eu posso dizer assim, mas como que pode ser o auxílio para as empresas dentro da organização, né, dentro das organizações, como você bem disse, como que pode ser feito esse apoio? Tá, no mundo ideal, a gente até estava falando sobre isso, né, Sara? No mundo Sim, ideal, no momento de crise, as empresas já teriam um programa de compliance estabelecido, certo? E a essa altura já estariam preparadas
para o que está acontecendo. Afinal, a gente teve sinais disso, né? O mundo todo já Sim. estava passando por esse problema e a gente sabia que cedo ou tarde isso chegaria aqui. Mas a nossa realidade é diferente. A gente tem uma realidade, um mercado que não está ainda tão em sintonia com essa agenda que já é assim, que já é comum em outros países, né? Então, o que a gente pode fazer no momento de crise, no momento de pandemia de coronavírus, que soluções que a gente pode oferecer, né? E aí, Sim. eu fiquei pensando assim em trazer algo para vocês que fosse um pouquinho mais geral, porque afinal de contas, um programa de compliance ele é singular, né? Sim. Ele é construído em cima das especificidades de cada negócio, de cada organização. Afinal, cada organização oferece um tipo de risco diferente. Mas o raciocínio é o mesmo. Eu vou avaliar, mapear meus riscos, eu vou identificar esses riscos, eu vou mensurar esses riscos. É um risco alto, médio, baixo, né? E eu vou definir a melhor estratégia para lidar com esse risco. Eu vou aceitar esse risco, eu vou instituir medidas mitigatórias para que eu possa controlar esse risco. O que eu vou fazer a partir dessa análise, né? Que a gente faz Uhum. do cenário. Então, eu queria aqui trazer algumas provocações para todos que estão nos acompanhando e dizer que, a depender da atividade, a medida vai ser outra. Mas vamos aqui fazer uma previsão do que pode acontecer, né? Então, Sim. imaginemos aquela organização em que a sua atividade foi suspensa, Certo. né, por um dos decretos governamentais. Então, a atividade foi suspensa. Ok, a gente vai partir para uma daquelas opções que foram tão faladas no decorrer da semana, né? Acho que o pessoal está perguntando, Sara, se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. Vou Pronto. conseguir baixar um aplicativo, vamos salvar essa live e depois a gente vai postar ela aí dentro da página do EGT. Isso, Tá, joia, claro. Andressa? Obrigada por estar nos assistindo. Isso. E então eu estava falando sobre isso, né? Inicialmente, se a empresa vai precisar suspender suas atividades, obviamente, ela vai ter que passar por aquelas opções que a legislação atual permite, que foram tão faladas à exaustão essa semana, né? Então a gente vai Sim, pensar em teletrabalho, a gente vai pensar em banco de horas, férias coletivas, negociação junto ao sindicato, enfim. Mas a gente tem um risco. Mesmo sim, que tenha essa opção, a gente tem um risco. E qual que é um risco que é claro para todos? Fazer a opção errada. exatamente. Não saber Então, quais são as consequências disso, né? Os desdobramentos dessa decisão, isso. dessa tomada de decisão. Isso. Então, se a gente faz uma opção errada, nós advogados sabemos disso, temos o dever de alertar o nosso cliente empresário ou gestor da organização, mas se a gente faz uma opção errada, isso tem vários desdobramentos. Existem discussões que podem acontecer na Justiça do Trabalho que vai trazer muitos problemas para essa organização. Então, número um, diante desse risco, qual que é a medida de controle? Avaliar a melhor forma para o meu negócio, para o meu modelo de negócio. Se eu tenho um modelo de negócio que se sustenta pelo teletrabalho, ok, vamos partir para o teletrabalho. Se não é o meu caso, eu preciso de reavaliar. Então a gente consegue avaliar e definir a melhor forma de paralisação das atividades ou de afastamento. E em cima disso, a gente formaliza o que foi definido, a gente formaliza o que foi avaliado e qual foi a melhor escolha, e a gente registra isso. Então, criar registros dessas escolhas, termos assinados pelos colaboradores, pelos prestadores de serviço, sentar e fazer um aditivo ao contrato de prestação de serviço que estava sendo prestado dentro da minha organização, são todas medidas que vão controlar esse risco apresentado agora, certo? Certo. E é interessante que você falou, Bruno, porque o que a realidade tem nos mostrado é que as empresas estão, às vezes, tão sem saber muito bem o que fazer, que não está tendo nenhum tipo de formalização dessas tomadas de decisão. E é muito importante fazer essa formalização desses afastamentos, do que a empresa está adotando como medida agora
de enfrentamento à pandemia? Quais seriam os modelos, os formatos mais interessantes para realmente especificar esse afastamento do trabalhador? Eu acho que esse termo que eu falei agora há pouco, e que deve ser passado para o trabalhador, e ele dar ciência disso, e a gente, é porque a gente tem que lembrar o seguinte, dentro do compliance, como dentro de uma consultoria também, a gente procura o tempo todo gerar evidências, né, de que a organização está agindo com retidão, de que a organização está agindo em conformidade legal. Então, se eu tenho um decreto que me manda paralisar as minhas atividades, se eu tenho opções que o ordenamento jurídico me oferece, e para o meu modelo de negócio aquela opção é a mais recomendada, então eu preciso de colocar isso, eu preciso de formalizar isso, eu preciso de reduzir isso a termo, mandar para o meu colaborador, se não puder encontrar agora, que mande via digital. Ele assina, imprime, assina, tira uma foto, manda de volta esse arquivo digitalizado, a gente faz como for, né? Mas a gente viabiliza isso. Pois bem, eu quero até falar aqui só um comentário antes da gente continuar, porque agora que vem as medidas mais interessantes. Uhum. A Sara e eu, pessoal, a gente se propôs a fazer uma live que saísse um pouco de interpretação de normas. E Exatamente. isso. E a gente se propôs a entrar no que é análise, gestão de risco, gerenciamento de crise, pensar em soluções para esse empregador e pensarmos juntos, fazermos algumas provocações, assim, para que a gente consiga suscitar Exatamente. esses questionamentos e juntos raciocinarmos né, no sentido de encontrar uma melhor solução Uhum. para essa organização, para esse empregador. Então, assim, agora a gente entra numa situação que é mais interessante. Interessante, entre aspas, né? Que é o caso daquela Sim. atividade que não foi suspensa. Isso. E para uma atividade que não foi suspensa, uma atividade essencial, a gente pode pensar aí o setor de uma indústria alimentícia, né? Se a gente pensar nisso, a gente tem vários riscos que a gente pode observar. E um risco inicial que eu vejo pouco se falar é o risco de pânico. Veja, os colaboradores podem entrar em pânico e, a partir disso, evitarem e abandonarem os seus postos de trabalho, e não é isso que o empregador quer. Se ele quer, Exatamente. precisa manter, né, a sua atividade, a gente precisa de ter um plano de continuidade de atividade, a gente precisa de um plano de ação para isso. Antes de mais nada, eu preciso de estabelecer um diálogo com a minha equipe, com os colaboradores. Eu preciso de levar esclarecimentos a essa equipe. Eu preciso de mostrar a eles que que todas as medidas de segurança serão tomadas. Mais uma Sim. vez, eu preciso de gerar registro de que eu estou fazendo isso. Sempre. Sempre tem que Esse, registrar tudo, né, Bruna? Até para salvaguardar absolutamente, ambas as partes, o empregado absolutamente e o empregador. absolutamente tudo. Eu estou oferecendo orientações, eu estou registrando as orientações que eu estou oferecendo, Sim. certo? E é importante realmente destacar nesse momento, como a Bruna já bem disse, que a própria situação não impõe necessariamente um registro físico, né? Esse registro ele pode ser feito de forma eletrônica, por e-mail, por WhatsApp, por outros aplicativos de mensagem, que haja ciência por parte do empregado, para que a empresa fique resguardada, né? As empresas que continuam em atividade, é interessante dizer que os decretos aqui dentro do estado de Goiás e em vários outros estados estão estabelecendo atividades que vão continuar em funcionamento. Quais são as práticas dessas empresas que estão em funcionamento? Ainda que o ramo, por exemplo, de alimentação, as indústrias da alimentação, ela já tem um controle muito rígido de limpeza, de asseio, de cuidado na produção dos alimentos. Agora esses cuidados eles vão ser redobrados, não é isso, Bruna? E quais medidas de segurança, de cuidado, o empregador ele pode passar para o empregado de modo a levar para esse trabalhador o sentimento de segurança. Olha, eu estou trabalhando, mas eu estou num lugar seguro. Aqui eu não estarei
me expondo ao risco de contaminação. É um lugar importante para eu estar. Eu estou também garantindo o meu salário, o cuidado da minha família e também um cuidado com toda a sociedade na medida que você está aí produzindo alimentos, mas todas as outras empresas que continuam também em atividade. Quais medidas podem ser adotadas pela organização para gerar no funcionário, no colaborador, aquele sentimento de segurança? Porque a saúde mental, ela fica muito abalada em momentos como esse. Então, o que o empregador pode fazer para apoiar o funcionário? É uma troca, na verdade, né? Claro, é sim. E é dever do empregador, né? Assim, a gente falou no início da live que uma empresa que está em compliance, né? Que ela é compliant, a gente fala, que está em conformidade, ela é uma empresa que tem esse cuidado, ela é uma organização, me desculpem, que tem esse cuidado com o seu colaborador, né? Então vamos pensar, eu estava falando desse pânico de oferecer orientação, a gente está aqui imaginando um cenário em que a organização permanece com as suas atividades, né? Então vamos Sim, lá. Vamos pensar aqui, a gente tem um primeiro risco que é um colaborador contrair coronavírus. sim. Ok. Quais são as medidas para isso, né? Pensando nesse primeiro risco. Então, inicialmente, é hora de pesar. Eu preciso que todos os colaboradores compareçam ao local de trabalho? Ou Não, será talvez que não. eu posso, por exemplo, de repente, pegar o setor administrativo ou algum outro setor da empresa e deixar em teletrabalho, né? E nesse caso, a gente recomenda a priorização de pessoas que estão inseridas no grupo de risco. Então, se eu preciso de escolher parte da minha equipe, parte dos colaboradores que vão trabalhar de modo remoto, então vamos priorizar quem está inserido no grupo de risco, ok? Claro. Sim. Isso. Agora, para aquelas atividades, para aquelas funções em que necessariamente o colaborador precisa de comparecer ao local de trabalho, a gente tem que perguntar de novo. Existe alguém ali que está no grupo de risco? É possível eu afastar esse colaborador? Ou ainda, ele consegue realizar, nem que seja parte das atividades dele de modo remoto? Imaginemos um chefe de produção idoso, diabético. Ele poderia, de repente, à distância, receber informações, gerar relatórios, dar orientações. Será que a gente não conseguiria estabelecer essa forma de trabalho para essa pessoa que está em risco? Eu sou É, empregador. Eu preciso de ter esse cuidado com o meu empregado também, com né? certeza. É possível estabelecer um rodízio, Bruna, dentro das organizações, dos Sim, funcionários, para que evite aglomerações? isso. Essa é uma das recomendações também. A gente ponderar se para aquele modelo de negócio é possível a gente fazer rodízio, diminuir a equipe, né? E, bom, além disso, a gente tem alguns cuidados que são interessantes. Tem uma empresa que a gente estabeleceu uma área de expurgo na entrada. Uhum. Acho que todo mundo já viu isso, nem que seja num hospital passando, viu a área de expurgo, né? Então a gente estabelece entre a entrada e o vestiário uma área de expurgo, onde fica a área suja fora, a área limpa dentro. Então, o colaborador se apresenta sem uniforme, né, com a sua roupa normal. Ah, ali a gente faz a medição de temperatura. Feita a medição de temperatura, ele faz a higienização, mãos, braço, rosto, e aí depois, quando ele passa para o vestiário, aí sim ele faz a troca de vestimenta e depois passa para a parte interna do local de trabalho. É mais um cuidado. Nem sempre a gente vai Sim, conseguir fazer isso em todas as organizações, mas no que é for verdade. possível, a gente aplica. Além disso, o empregador oferece os EPIs compatíveis, né? Outra coisa que é interessante é oferecer treinamento, orientação sobre higienização específica para cada tipo de trabalho. Poxa, Uhum. se eu estou numa organização, numa indústria alimentícia, eu preciso de cuidados redobrados. Se eu estou manuseando alimentos, eu preciso de outros cuidados, diferente de uma empresa que trabalha com delivery, com entrega de mercadoria, Uhum. certo? Sim, é verdade.
Isso. E é possível também estabelecer, mesmo dentro das indústrias, né, que todo o trabalho já é bem organizado e tudo, estabelecer um distanciamento mínimo entre as estações de trabalho, não só entre as pessoas, mas até mesmo entre as estações de trabalho, fazer uma separação. Isso também seria uma medida que é possível adotar pelas empresas Sim, para diminuir o risco de contaminação por parte sim, da equipe? muito bem colocado. É uma forte recomendação. Então, dentro da empresa, dentro da organização, vamos manter um distanciamento seguro entre as estações de trabalho, ainda que a gente tenha que modificar a disposição dos postos de trabalho, mas é importante Uhum. a gente manter essa distância segura. Uma outra situação que a gente observa que vem acontecendo, e é uma sugestão, fica aqui a sugestão, é se eu tenho uma equipe com 20 colaboradores, vamos dividir essa equipe de 20 colaboradores em 4 equipes de 5. E aí a gente, se possível, distancia essas 5 equipes e dentro de cada equipe mantém uma distância segura entre cada colaborador. E por que que essa é uma recomendação? Veja, se dentro de uma equipe com 20, um é contaminado, eu não sei quem que eu devo afastar. Mas se dentro de uma equipe de 20, que foi fracionada em equipes menores, de 5 colaboradores, e em uma equipe de 5 colaboradores, um é infectado, eu consigo afastar temporariamente 4 apenas. E a minha Sim, atividade não entendi. fica comprometida. Então, é uma outra estratégia, uma outra medida para controlar esse risco que nós temos dentro da organização. Uma outra coisa que é muito. Desculpe, Sara, pode Pode falar. falar, pode falar. Não, a gente estabelece. Pode Ah. continuar, depois eu pergunto. Não, não, termina. Eu falo demais mesmo. Desculpa, pessoal. Pode Não, falar, de jeito Sara. nenhum. Se a empresa adota esse esquema aí de rodízio, de fracionamento das equipes, né, para dividir aí até durante, ao longo do dia, ao longo da jornada de trabalho, trabalha cinco pessoas de tal hora a tal hora, sai essa equipe, entra uma segunda. Entre essa saída de funcionários e a entrada de uma nova equipe, de uma nova turma, é muito importante que a empresa faça uma nova higienização total do espaço, né? Porque aí, se essa equipe, como você bem disse, se algum funcionário, algum colaborador está contaminado e depois a empresa toma ciência dessa situação e afasta todos esses 5 funcionários, se há um processo de higienização, de limpeza, de cuidado dessa estação de trabalho para antes que a outra equipe comece a trabalhar, isso também diminui assim, drasticamente os riscos de uma contaminação. As empresas estão sendo orientadas, é algo que é possível, que é factível dentro desse contexto que a gente vive hoje de coronavírus? Sim, sim, essa é a recomendação. As empresas que, como eu disse antes, né, as empresas que já têm essa gestão de riscos naturalmente, né, na sua rotina, isso é com tranquilidade. E as que estão buscando também implementar essas medidas, isso tem sido uma das recomendações. Então, essa limpeza reforçada na troca de equipes, se antes o local de trabalho recebia essa limpeza uma vez ao dia, que seja feita 2 vezes agora, né? A depender é como eu Uhum. disse antes, depende do modelo de negócio. E aí a gente aplica as medidas em conformidade com o que o modelo de negócio exige, né? Então, assim, outra Excelente. coisa que a gente sugere é facilitar o acesso a lavatórios, a álcool gel. Se antes a gente tinha lavatório, a banheiros que eram destinados apenas à diretoria, ou à parte, ou a alguns setores da empresa, vamos liberar todos a todos, né? Estabelecer Uhum. pausas periódicas para a auto-higienização dos colaboradores é muito importante também. A gente tem visto a todo instante ah, sendo noticiado, né? O quanto nós passamos a mão no rosto, o quanto a gente É, faz isso sem ver o tempo todo. Então a gente precisa de estabelecer pausas periódicas para que esse colaborador faça a sua auto-higienização e volte para o trabalho, né? excelente. Isso. E assim, é claro que diante de tantas medidas, a gente precisa de uma fiscalização rigorosa no cumprimento dessas medidas e sempre, sempre gerando registros dessas medidas.
Eu não preciso, acho que tá, é bem claro, se amanhã ou depois acontece algum problema, a organização se resguardou no sentido de eu tomei todas as medidas, eu fiz o possível, o impossível e o inimaginável, eu fui além do que era esperado e ainda assim aconteceu esse problema. Eu não quero entrar aqui, mais uma vez a gente combinou de não falar muito do que é acidente de trabalho ou ainda de responsabilização do empregador, mas é claro que essas medidas resvalam nisso, né? Com E se a gente certeza. consegue estabelecer medidas importantes e com rigor, a gente consegue amanhã, numa eventual defesa, a gente consegue ter argumentos fortes para isso, certo? Certo. Certo. E, Bruna, você falou algo muito interessante sobre essa fiscalização extra por parte da empresa no tocante à parte de higienização, o cuidado, o autocuidado do funcionário. Seria Uhum. interessante, seria possível a empresa destacar uma pessoa que vai ser responsável por fazer essa fiscalização? Às vezes nem função dela, não tem nada a ver com o que ela foi contratada para fazer. Mas nesse momento que a gente está realmente mudando toda a rotina interna nas organizações, mudando como a forma, como as coisas estão acontecendo, como as atividades são desenvolvidas, é possível, é interessante, é até indicado para que essas organizações destaquem uma pessoa para ficar realmente fazendo essa fiscalização, não com o intuito de punir. Claro que o momento não é esse, a gente não está falando sobre isso, mas de fiscalizar no sentido de preservar mesmo a saúde dessas pessoas, né? Dos funcionários, de todo mundo que está ali prestando serviços. É interessante, é possível, que aí vai ter uma pessoa destacada só para falar assim, olha, deu tanto tempo, vamos fazer uma pausa, vamos lavar as mãos, lavar o rosto e vamos voltar. O que você acha sobre isso? É uma É, é, forma de talvez dizer que isso também se insere dentro do compliance? Claro, claro, sem dúvida. Qualquer medida que a gente esteja falando para conter, para mitigar, para controlar um risco, é uma medida, é uma ferramenta de compliance, né? Ter uma pessoa que possa fazer isso é excelente. Se a gente puder incluir isso para os para os supervisores, caso eles existam ali na organização, é algo inerente. Se a gente for destacar alguém que estava em outra função para fazer isso, tomar o cuidado de registrar essa nova atividade com a concordância dele, de modo temporário, considerando o momento transitório de crise. Sempre Certo. documentando, que é o que a gente está falando, né? A E. gente até recebeu perdão, pode Não, não, encerrar. pode falar, pode falar. Que a gente recebeu justamente algumas perguntas nesse sentido. A Lei Gabriela, ela pergunta o seguinte: para as empresas que vão adotar, né, optar pelo regime de home office, de teletrabalho, então é importante que haja um aditivo contratual estabelecendo isso dentro do contrato de trabalho? Normalmente, no contrato de trabalho, e aí, claro, mais uma vez, a gente tem que analisar o contexto daquela organização. Mas normalmente no contrato de trabalho já tem lá aquela previsão de possível modificação na forma de desempenho das atividades, né? Mas eu entendo que é prudente, pelo menos, um termo a ser assinado por esse colaborador. Pelo menos, Uhum. né? E aí a empresa pode adotar um termo geral, um termo que pode ser aplicado para todo mundo, ou é interessante que ela especifique para cada setor um termo específico? Ou é melhor uniformizar as orientações? A gente entende que sempre que a gente consegue padronizar as orientações, é melhor. Mas se eu tenho um setor que desempenha atividade X e um outro setor que desempenha atividade Y e que as necessidades de um setor são tão diferentes das atividades do outro setor, eu estabeleço registros diferentes e que atendam às demandas de setores diferentes, sem dúvida alguma. É isso, Entendo. O Walter certo? também mandou uma pergunta para a gente, perguntando sobre as empresas que têm CIPA, Participa, né? né? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, ela pode sugerir esses cuidados? Ela tem essa obrigação agora? Como é que fica a CIPA nesse contexto, Bruna? Isso. A gente entende que num contexto como esse, tem que haver uma união de esforços, né?
Tem empresas, tem organizações maiores que elegem um comitê de gerenciamento de crise para poder tratar do assunto. Tenho visto muito isso em várias empresas, mas empresas que são maiores mesmo. Que são maiores. Se isso for possível, excelente. E contar com a CIPA é necessário, né? Então, acho que está respondida aí a pergunta do Walter. A CIPA pode sim adotar esses cuidados, claro, né? Sempre entrando em acordo com o empregador, sem dúvida alguma. Tá certo. E Bruna, quer Eu complementar queria mais falar alguma só coisa? de mais um risco. Pode Antes da falar. gente. Eu não sei se a gente já passaria agora para o Para a terceiro parte de assunto, né? Porque terceirizado. o nosso tempo também, daqui a Já pouco, está se esvaindo, né? esgota. Isso. A gente falou agora há pouco, eu mencionei a possibilidade de ter um colaborador infectado, né? E, de repente, a gente estabelecer aquele fracionamento de equipes para que ele tenha contato com menos pessoas. E aí, se ele for infectado, só ele é afastado. Então, a gente tem que lembrar também que existe esse risco de ter um colaborador infectado, né? E é lógico, se eu tenho um colaborador infectado, eu tenho que ter medidas para isso, né? Eu faço afastamento desse colaborador, lembrando sempre de cuidar para que esse colaborador não seja exposto aos demais, lógico. Mas eu Claro. afasto esse colaborador e busco afastar, ainda que temporariamente, aqueles outros colaboradores que tiveram contato direto com esse colaborador infectado, para que a gente ultrapasse aquele período de verificação se esses demais também foram infectados. É isso. Podemos passar para o próximo. Vamos lá. Podemos. Então vamos passar agora para nosso terceiro grupo, né, de grandes perguntas que realmente assola hoje a sociedade, que é em relação aos contratos dos terceirizados, os prestadores de serviço. Como que fica a vida, como que ficam esses contratos, né? A gente tem aí as empresas de segurança que continuam trabalhando normalmente, as empresas de limpeza, de asseio e limpeza que também continuam trabalhando, que são geralmente mais acionadas para fazer a prestação de Nesse serviços. momento, né? Como que ficam esses contratos, Bruna? Isso, a gente está falando aqui, esses exemplos que você deu, são exemplos de empresas que estão em continuidade, ou Isso, até em crescimento, né, no da número de demanda. contratos e da demanda. Inclusive, sobre vigilância, é algo que só uma observação que tem crescido muito, afinal de contas, tem muitas organizações, muitas empresas paradas e que estão contratando esse serviço de vigilância, né, para aquele local. Então, assim, vamos lá. Vamos imaginar também aquele contrato de prestação de serviço que vem para minha empresa, que vem para minha organização, e eu preciso de ter controle sobre essas pessoas que entram na minha organização também. Então, Certo. diante de uma situação como essa, a gente precisa de fazer alguns questionamentos, né? Número um, esse serviço prestado ele é essencial? Ele pode ser suspenso? A minha organização tem interesse em manter esse serviço? E veja, eu não vou entrar aqui no assunto, eu não vou entrar aqui se isso deixa de gerar economia ou não, se o mais correto é a gente manter os contratos. É claro que a gente sabe que a intenção é sempre essa, mas eu quero levantar aqui questionamentos que o empresário vai fazer e que nós temos obrigação de pensar juntos, né? Com esse empresário, com o nosso cliente. Então vamos lá. Se esse prestador de serviço for continuar suas atividades dentro da minha organização, esse prestador de serviço ele precisa passar pelas mesmas regras e os mesmos cuidados que estão sendo tomados agora. E ele também precisa de assinar o termo que a gente estava falando, a gente vai gerar registro disso também, certo? Olha, Aquela área excelente. aquela área de expurgo que a gente estava falando, aqueles cuidados de distanciamento seguro entre as estações de trabalho, isso tudo, né, as orientações sobre higiene, pausas para auto-higienização, isso tudo a gente precisa de exigir que o prestador de serviço também faça,
certo? Olha que interessante. É, porque realmente isso, eu acho que essa é uma dúvida muito grande por parte das organizações e na prática muitas pessoas não sabem o que fazer. Afinal de contas, essa responsabilidade é minha, tomador de serviços, ou é da empresa? Ele tem que tomar os cuidados de higiene lá ou dentro desse espaço onde ele de fato presta serviços? E o fato de orientar para que também haja uma tomada de ciência desse funcionário terceirizado em um termo aditivo é muito importante para a Sim, empresa realmente se resguardar, porque ela responde subsidiariamente de toda forma dentro da claro. justiça. Então, também a empresa sempre, em todo momento, se colocar com uma postura ativa de cuidado, né? Eu estou achando muito interessante tudo isso, porque todo o nosso debate é no sentido de mostrar o quê? O bem maior é a saúde de todos que estão dentro da organização. E as organizações, agora a parte da direção das organizações, ela precisa ser muito ativa nesse momento, ela não pode ser passiva. Ela precisa realmente estar assim o tempo todo com uma postura de ação e de cuidado e que envolve todo mundo, não é só o seu empregado, mas o terceirizado também, você tem responsabilidade diante dele. Isso é muito interessante. Exatamente. Mas se esses contratos, eles não forem essenciais, o que pode ser feito? Como é que ficam os contratos? O que acontece? Isso. Aí a gente passa para um segundo momento, que é de analisar especificamente cada contrato firmado, né? Ou seja, esse contrato, ele prevê situação de força maior? Ele prevê a possibilidade de inexecução do contrato? Porque, poxa, pode ser que o meu terceirizado não consiga executar o serviço dele, o trabalho dele. Pode ser que a atividade dele esteja suspensa, né? Sim. E ainda que haja força maior, existe situação comprovada de que esse meu terceiro foi afetado e ele não pode prestar o serviço? E ainda, é viável, se for o caso, é claro que a gente pensa numa rescisão em último caso, mas se for Claro. necessário, é viável uma rescisão amigável, consensual? Eu consigo fazer isso comprovando, né? Se de fato for o caso de uma rescisão, eu consigo fazer isso se comprovadamente as partes tiverem sido afetadas pela crise, ou uma das partes, sempre buscando, claro, o reequilíbrio econômico e financeiro daquele contrato que está sendo negociado, né? Agora, Sim. Sara, eu queria só trazer aqui uns dados, eu puxei agora há pouco, eu sempre coloco nas minhas observações quando eu tenho que tratar sobre esse assunto, e eu peço licença para trazer aqui para o pessoal Claro, com certeza. Excelente. algumas informações de uma pesquisa da Deloitte sobre contratos, sobre a gestão de contratos, né? Que normalmente não se faz, e isso faz parte do escopo do compliance trabalhista, fazer a gestão Ótimo. desses contratos de prestação de serviços, né? Contratos com Excelente. terceiros em geral. Uhum, certo. Então, bom, inicialmente, importante dizer que somente 18%, perdão, essa pesquisa foi feita em 19 países, incluindo o Brasil, de 2016 a 2019. Foi feita nos setores de consumo, energia, setor financeiro, de saúde, tecnologia e setor público. E aí constatou-se que apenas 18% investe em conformidade trabalhista. Então, eu já quero deixar aqui para os colegas o quanto esse é um campo vasto a ser Com trabalhado, né? certeza. Apenas Sim. 18% assumidamente investem em conformidade trabalhista. E ainda, agora falando especificamente dos contratos, né, dos terceiros. Sim. E eu peço licença para ler aqui esses Claro. gráficos, né? 83% já passaram por incidentes relacionados a terceiros nos últimos 3 anos. Ou seja, fica aqui claro o quanto esses contratos com terceiros são contratos que podem oferecer algum tipo de risco para a organização, né? Certamente, sim.
49% demonstraram fragilidade nos processos de gestão de terceiros. Na maioria dos casos, as empresas, as organizações têm a falsa impressão de que estão gerenciando esse contrato com terceiros, mas a gestão não está sendo feita devidamente. 43% demonstraram falta de conhecimento acerca dos termos dos contratos, sequer sabem o que foi assinado, o que foi celebrado. Olha quanto isso é sério, né? Isso. Olha só, 50% sequer compreendem a natureza das relações jurídicas firmadas com esses terceiros. Olha o quanto isso é grave, né? Nossa, O impacta. quanto esse empresário precisa do nosso auxílio, certo? 41% não monitoram os terceiros com base no seu perfil de risco. O que é isso? Quando eu celebro um contrato com um terceiro, eu tenho que estabelecer um grau de risco para aquele terceiro. Vamos lá. Um contrato firmado com uma empresa de contabilidade, eu preciso de averiguar essa empresa de contabilidade, esse escritório de contabilidade, o quanto ele é confiável, qual a reputação dele no mercado, se ele já teve algum tipo de problema, enfim. Eu faço essa análise. Sim. Se ele oferecer um risco alto, bandeira vermelha. Eu estou de olho nesse contrato o tempo todo. E eu posso pensar até mesmo em rescindir esse contrato, em terminar esse contrato, certo? Então, a maioria, 41%, não faz esse monitoramento para saber se esse terceirizado oferece risco ou não para minha organização, né? Muitas vezes, a empresa só faz essa análise na hora que vai assinar o contrato. Né? Faz o levantamento, procura as informações, mas na execução do contrato, ao longo do tempo, não existe nenhum tipo de monitoramento. Quando é feito nessa área? Porque eu acho que isso aí é uma realidade de empresas que são mais que estão mais em sintonia com essas necessidades, que pesam a possibilidade de sofrer algum tipo de prejuízo causado por esse terceiro. E por último, doutor, exatamente só te interromper rapidinho, agradecer ao doutor Alpiniano, procurador de trabalho que está nos assistindo. Muito obrigada. Saudade, doutor Alpiniano! Que bom vê-lo aqui. Ele, com certeza, lá no Ministério Público do Trabalho, enfrenta muitas questões de contratos terceirizados, de violação das normas legais. Então, é muito importante tudo isso que você está trazendo para a gente, Bruna. Esses dados super atuais dessa pesquisa é excelente. Doutora Carla Zanini, obrigada pela participação também. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada, Carla. Aí, doutora Alpiniano, de novo. Ele é um amor, doutora Alpiniano. E ele tem um colega que faz um trabalho excelente, né? Que é o doutor Luiz Fabre, dentro do MPT, e que tem assim um grande apreço mesmo pelo compliance trabalhista. Ele vem falando sobre a necessidade do compliance trabalhista há anos, e eu espero que a gente possa trazer mais, levantar mais esse assunto aqui no IGT e com os colegas. Certamente, vamos fazer isso mesmo. O doutor Luiz Fábio, inclusive, já foi palestrante no evento do IGT falando sobre isso, então muito bacana poder contar com o Ministério Público junto com a gente para realmente falar sobre o direito do trabalho, né? Exatamente. Conclui aí, Bruna, para de te interromper. A última estatística que eu quero trazer, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, mas é só para comprovar exatamente isso que você acabou de falar, Sara. 60% sequer revisam anualmente esses contratos para pesar se esse contrato deve ser rescindido ou se ele deve ser continuado, se aquele risco que lá na celebração do contrato era baixo, se agora ele se tornou um risco alto, se aquele contrato agora representa um risco alto para a minha organização, 60% sequer verifica isso. Então, que absurdo, né? Esse número é alarmante. Exatamente. Então, assim, realmente a gente tem um total descontrole sobre os contratos firmados e a gestão de terceiros realmente não é feita a contento, né? É isso. Com certeza. Bruna, eu tenho várias perguntas. A gente tem 10 minutos, mas uma das coisas que eu vejo que talvez seja a dúvida de muitas pessoas que possam estar nos assistindo agora, que o compliance parece algo tão distante, né? Tão longe.
O compliance ele pode ser aplicado para as pequenas empresas, para as microempresas, é possível, é viável, e eu falo viável em todos os sentidos, viável financeiramente, viável na parte burocrática, documental. Traz uma luz para a gente de se isso é possível, como que seria realizado em pequenas empresas, empresas como a maioria hoje do Brasil, né? Com 10 funcionários, 20 funcionários. Isso é possível trazer o compliance e o quanto isso pode ser relevante no momento de pandemia como que a gente está vivendo hoje? Tá. O compliance e o compliance trabalhista, ele é plenamente possível para qualquer tamanho de organização. É lógico que se eu estou tratando de uma organização imensa, eu vou precisar de um programa de compliance extremamente complexo e robusto, certo? Certamente Certo. vai envolver ali a atividade de vários colaboradores. Agora, se eu estou numa organização menor, e eu me disponho a implementar um programa de compliance ali naquela organização, eu consigo fazer isso com pouco recurso, utilizando o pessoal que eu já tenho. É muito comum, Sara, ou o jurídico assumir isso, ou alguém do RH assumir isso. É lógico que a gente precisa de destacar uma pessoa para que ela seja responsável. É o compliance Sim. officer, né? E essa pessoa vai tomar frente de implementar ali naquela organização todos os pilares do programa de compliance e fazer o monitoramento, né? O acompanhamento desse programa de compliance dentro daquela organização, na singularidade daquela organização, certo? Ou seja, adequado ao que ela pode e ao que ela precisa. É perfeitamente possível. A Carla fez uma pergunta. Posso Isso, tomar liberdade de responder? com Ela está perguntando certeza. aqui, ela está pedindo que eu diga em uma frase qual o papel do compliance na atual conjuntura. Em uma frase, gestão de riscos. Em 3 palavras, né? Gestão de riscos, antever riscos, oferecer assim, soluções, medidas de controle. É isso, na atual conjuntura. Excelente. Bruna, a gente tem mais 5 minutinhos. O que a gente pode relembrar aí falando sobre compliance, sobre gestão de riscos, sobre avaliação de riscos? Quais seriam aí uns 3 pilares para que as organizações estejam atentas nesse momento, agora mais do que nunca, né? Eu vejo que esse momento de pandemia, de coronavírus, mundo afora, veio para dar uma chacoalhada geral no mundo. Chacoalhada em todas as relações. E as relações de trabalho são intimamente, são diretamente afetadas. Como que Uhum. o compliance, quais seriam os pilares que apoiariam, que apoiam as organizações em momentos tão graves, tão drásticos como esse? Isso, Sara, os pilares do compliance, eu sou da escola que entende que nós temos 9 pilares, e é claro que a gente não consegue implementar um programa de compliance num prazo tão curto, né? Um Sim, programa de compliance, ele depende de tempo, ele depende de maturação, ele busca mudar a cultura organizacional daquela empresa ou daquela organização. E aí, se a gente for falar aqui dos 9 pilares, né, a gente não vai conseguir esgotar aqui no curto prazo que nos resta. Mas eu acho que num momento como esse, o que é primordial é a gente fazer a gestão desses riscos. E como fazer isso? Né? Então, eu deixo aqui algo que eu falei no início da nossa conversa, que é o papel do compliance officer ou o papel do programa de compliance num momento como esse. O que que grita de importante, né? Qual que é a maior necessidade, qual que é a maior ajuda, perdão, que pode ser oferecida nesse momento? Então, é fazer uma análise extremamente pormenorizada do meu modelo de negócio, do meu mercado, dos riscos que eu enfrento, mensurar esses riscos e a partir da identificação e a partir dessa classificação, né? A gente mensura para classificar em risco baixo, médio, alto. A partir dessa classificação, eu consegui introduzir medidas mitigatórias para os riscos que eu consegui detectar.
Ou seja, prevenir riscos, né? Sim. Detectar riscos e tratar riscos. São as 3 ações que são indispensáveis nesse momento e que o compliance trabalhista emprega esforços a todo instante, especialmente no momento de crise. Excelente, Bruna. Bom, agradeço muito. Eu vejo que a gente está aí faltando 3 minutinhos só para poder encerrar. E essa reflexão final que você apresentou é fundamental. Hoje, É, ainda que a empresa, que as organizações elas não tenham ainda implementado um programa de compliance, essas 3 ações são realmente inevitáveis, né? Prevenir o risco, identificar e mitigar. Tratar esse também. risco, verificar o que pode ser feito, agir com bastante sobriedade, com calma. Eu penso que agora não é momento de pânico, de desespero, é momento da gente parar, pensar, olhar o cenário e fazer identificações e identificar quais ações podem ser adotadas. Tanto por parte das Exatamente. organizações como por nós mesmos, enquanto dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja. É sempre agir de uma forma reflexiva. E eu penso que o direito do trabalho ele é mais do que trazer normas, mas ele é responsável por fazer essa apresentação de estender o olhar. E é bem o que o compliance pretende, promove, né? É ampliar um olhar geral e conseguir identificar tudo de uma forma muito clara, muito específica e tentar promover um ambiente saudável, seguro para todas as pessoas que estão dentro desse contexto. Então, muito obrigada. Foi muito, muito, Exatamente. muito rico esse tempo, essa live com você. Agradeço a disponibilidade, o tempo, as informações tão preciosas, as orientações. Nós vamos salvar essa live. Agradeço muito todas as pessoas que estão nos assistindo, doutora Opiniano, doutora Carla, queridos amigos, familiares que estão aqui também assistindo. Muito obrigada. Na próxima segunda-feira a gente vai trazer uma live com a doutora Carla Maria. Vamos falar um pouco sobre saúde mental em tempos de crise de coronavírus. E, Bruna, fica aberto para você fazer suas considerações finais. Convido todo mundo, ó, de novo, conheçam a página do IGT no Instagram, no Facebook, o site do IGT. Participem conosco, mandem suas dúvidas. Se vocês querem uma live específica sobre algum assunto, manda um direct que a gente vai trazer mais novidades aí durante esse tempo de quarentena. Um abraço a todos. Isso, Sara, obrigada pela oportunidade. Realmente acho que deu para a gente esgotar o assunto aqui, deu para a gente cumprir o cronograma, né? O que a gente Sim. havia pensado em falar. Eu fico muito feliz que esse assunto tenha sido levantado pelo IGT, que é um instituto de tanta confiabilidade para todos, né? É um assunto sério e é uma grande ferramenta que pode ser utilizada por todos, né? Eu agradeço muito a oportunidade, obrigado aos amigos, clientes, colegas de profissão, familiares que estão aqui conosco também, viu? Obrigada. Obrigada a todos, gente. Vamos encerrar porque vai cair a qualquer Estamos momento. nos últimos Um segundos. abraço e fiquem ligados nas redes sociais que a gente vai trazer novidades aí pra frente. Um abraço. Beijo para todos. Tchau. Bruna, Até. Tchau, tchau. obrigada. Até logo. Obrigada. Tchau, tchau. Até.